E aí pessoal da Opina Eventos, tudo bom? Tarcísio aqui de novo para continuar a nossa série de quadrinhos aí do canal. Espero que vocês estejam bem, que estejam gostando aí do nosso conteúdo. Dá aquele tapa no like aí para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos. Compartilha o canal aí para todos os seus amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E chegamos à década de 80, né? A década das grandes sagas e o que é que estava acontecendo nessa época. Em 1980, a década começou com o interesse do público por heróis adolescentes, provavelmente estimulado pelo sucesso dos X-Men. Foi o motivo para a DC ressuscitar a antiga legião dos super-heróis, gente. E o que a DC também fez? Renovou os novos titãs que estavam meio parados desde a década de 60, incorporando os novos heróis e rebatizando como New Titans, New Teen Titans. Também no começo da década aconteceu um fenômeno interessante. As lojas especializadas em quadrinhos se espalharam por todo o país, ajudando bastante na distribuição e nas vendas. Era o nascimento das famosas comic book stores, que eram especializadas em vender tudo relacionado a quadrinhos, miniaturas, próprias revistas, coletâneas, revistas antigas. Era o local onde os colecionadores se encontravam para trocar revistas, vender e comercializar a sua coleção. A Marvel resolveu testar o potencial das comic book shops e distribuiu um novo título, a Dazzler, que para nós ficou conhecida como Cristal, exclusivamente nessa rede de lojas especializadas, e descobriu que elas venderam 400 mil cópias da revista, quase o dobro da média das outras revistas distribuídas pelo método tradicional. É graças às comic book shops que as bancas de revistas não iriam ver mais os quadrinhos, ficariam restritos ali a esse tipo de loja, gente. É uma coisa que no Brasil não é tão comum. Mais ou menos na década de 90 foi que começou a surgir as lojas especializadas em quadrinhos. Uma companhia independente de quadrinhos, a Pacific Comics, resolveu distribuir seus produtos exclusivamente nesse novo mercado de lojas, começando com Captain Victory e The Galactic Ranger, ambos do mestre Jack Kirby. E falando da década de 80, começa aí a nossa grande saga, a saga da Fênix Negra, publicada nos Estados Unidos nas revistas X-Men 129 a 138, dando continuidade ao desenvolvimento da personagem Jean Grey, já como heroína Fênix. Nesse período, ela era apenas Fênix, não era conhecida como Fênix Negra. Foi na saga da Fênix Negra que ela adotou esse nome. E iniciada nas revistas X-Men 101 a 108, de 1976 a 77. Em 1981 não teve muitas coisas, né? Não aconteceu nada de muito especial. Mas em 1982, a DC, de olho no promissor mercado colecionador que já havia tornado sucesso nas suas minisséries, passou a editar maxi-séries, ou seja, edições limitadas de histórias longas, divididas em 12 números. E foi em 1982 que veio uma das maiores sagas publicadas pela DC, Camelot 3000. Foi a primeira das maxi-séries em dezembro de 82. Camelot 3000, que nada tem a ver com o mundo dos super-heróis da DC. É uma história completamente à parte. Conta a história do que aconteceria se o Rei Arthur acordasse no ano 3000 na Terra, né? O Rei Arthur passa a trazer de volta todos os cavaleiros da Távola Redonda em suas respectivas reencarnações no ano 3000, e vai enfrentar novamente a feiticeira Morgana Le Fay. Claro que se tem o Rei Arthur, não poderia deixar de ter o Merlin. Então o Merlin retorna em Camelot 3000. Recomendamos a leitura dessa série. Realmente muito boa, gente. Uma das maiores séries de todos os tempos aí da DC Comics. A DC publica o arco de história A Saga das Trevas Eternas, editada nas páginas de Legions of Super-Heroes, volume 2, número 290 a 294, escrita por Paul Levitz, desenhada por Keith Giffen
em que o grande vilão Darkseid parte em sua desenfreada cruzada para conquistar o século 30, cabendo à Legião dos Super-Heróis deter o seu avanço. Notadamente presença da Supergirl, Superboy e Superman nessa saga, uma das melhores sagas que a DC já publicou, contendo o grupo Legião dos Super-Heróis. Recomendamos também aí vocês procurarem a Saga das Trevas Eternas para ler, não vão se arrepender. No Brasil, a Saga das Trevas Eternas foi publicada na revista Super Powers número 2, né, que para quem é da época, mais ou menos 1985, 1986, quando a revista Super Powers era editada no Brasil pela Abril, né, pela editora Abril, foi nesse número da Super Powers que veio completinha a Saga das Trevas Eternas, gente. Passando aí para 1983, um clássico dos anos 40, o Spirit, volta ao mercado através da Kitchen Sink Press em 83. Ele que estava parado aí desde o final da década de 50. Algumas histórias do Spirit foram publicadas ainda na década de 50. Ele, desde essa época que não tinha muita coisa publicada, uma ou outra história aí perdida, ele retorna aí com força em revista seriada, trazida pela Kitchen Sink Press em 1983. Neste mesmo ano, a DC publicou Ronin, uma das maiores sagas feitas pelo mestre Frank Miller. É uma minissérie dotada de uma grande poesia em sua história, trazendo aí um refinado conhecimento sobre a sociedade do Japão, né, no Japão medieval, aí na época dos samurais. E fica comigo, no próximo bloco a gente volta. E em 1984, né, a Marvel lançou em 84 uma novidade, o Crossover, revistas com aparições dos mais diversos heróis da editora de épocas diferentes numa mesma aventura, não necessariamente ligado à continuidade daquele herói, pode ser uma história completamente à parte, nada tendo a ver, né, com a continuidade do herói, viu, minha gente? Então a Marvel também trouxe a sua talvez grande e maior saga, as Guerras Secretas, foram publicadas em 1984, no mês de maio daquele ano. Foi um sucesso tremendo, tendo sido destinado apenas ao mercado colecionador, e a saga Secret Wars, ou Guerras Secretas para nós, né, teve a função aí de botar a ordem na casa, porque a Marvel tava com meio um samba de crioulo doido aí com seus personagens, né, tava uma descontinuidade aí com os personagens. Então foi Guerras Secretas que veio com o intuito de colocar a ordem na casa, né, para trazer personagens que estavam com suas histórias muito defasadas, trazer para a modernidade daquela época, e outros personagens que estavam meio esquecidos, a Marvel trazer de volta, dar uma nova ênfase, né, na saga Guerras Secretas, e aí serviu para isso, botar uma ordem na casa aí. E para nós a saga saiu com 12 edições aqui no Brasil, mas nós brasileiros não tivemos muita sorte com essa saga, porque as nossas histórias aqui, as histórias da Marvel aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, estavam defasados 4, 5 anos aí, talvez até mais. Então muitos personagens que foram mostrados em Guerras Secretas não viriam a aparecer na nossa versão das Guerras Secretas. Notadamente, Vampira já era conhecida, um personagem conhecido aí dos americanos, mas não da gente naquela época. Vampira ainda não havia aparecido, então ela foi sumariamente omitida da nossa versão de Guerras Secretas. Em momento algum também foi mostrado o Homem de Ferro sem o elmo, porque nessa época já estava nos Estados Unidos acontecendo a saga O Demônio na Garrafa, aí nas histórias do Homem de Ferro, a época do alcoolismo aí do Tony Stark. Então não era o Tony Stark dentro da armadura do Homem de Ferro, e sim o James Rhodes, o personagem que futuramente se tornaria o Máquina de Combate.
Então, muita coisa aí que os americanos já estavam aí lendo, já estavam vivenciando nas histórias da Marvel, para nós não veio. Guerras Secretas veio aí meio que tesourada aí em relação a alguns personagens, né? A tentativa da Marvel em criar uma nova safra de heróis com temática diferente, intitulada New Universe, não despertou o interesse dos leitores e seus títulos foram sucessivamente cancelados. Nessa época do New Universe veio uma revista para cá, para o Brasil, já estava rolando nos Estados Unidos, que era a Força Psi. Foi uma tentativa de trazer aí novos heróis adolescentes, só que com a temática de poderes mentais, né, poderes psíquicos. Foi nessa época então que veio a Força Psi para o Brasil, mas infelizmente a Marvel foi e cancelou aí a Força Psi. Depois de alguns números, talvez não tenham chegado nem a 20 edições direito, foi bem menos. Então quem colecionou Força Psi na época e ainda hoje você tem um tesouro bem raro nas mãos. E gente, é isso aí, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. Lembrando, dá aquele tapa no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e aguarda que ainda essa semana vai ter outro episódio dando continuidade na década de 80 das histórias e quadrinhos. Um beijo, é isso aí, até mais.